21 sinais de que a prosperidade já escolheu. Você existe um tipo de prosperidade que não começa no bolso. Ela começa na percepção, no silêncio, na forma como você enxerga o que está acontecendo ao seu redor. Se você está aqui lendo ou ouvindo isso, não é por acaso. Talvez algo dentro de você já esteja percebendo movimentos invisíveis, mudanças sutis, pequenos sinais que antes passavam despercebidos. Napoleão Hill ensinava que a riqueza é precedida por um rearranjo interno. Primeiro, a mente muda. Depois, o ambiente responde. E hoje eu quero te mostrar os primeiros sinais de que a prosperidade já escolheu você, mesmo que você ainda não tenha visto dinheiro novo entrando. Respire fundo. Observe sua própria história enquanto escuta. Sinal número 1. Você começou a se incomodar com a sua versão antiga. Aquilo que antes era confortável agora parece pequeno. Conversas vazias cansam. Ambientes negativos drenam. Você não se encaixa mais onde antes cabia perfeitamente. Isso não é crise, é expansão. Sinal número 2. Você começou a sentir urgência interna. Não é ansiedade comum. É um chamado, uma sensação de que o tempo de viver no automático terminou. Quando a prosperidade escolhe alguém, ela ativa a inquietação construtiva. Você começa a pensar diferente, questionar decisões. Revelia. Sinal número 3. Oportunidades começam a surgir em forma de ideias. Não necessariamente propostas externas, mas ideias insistentes. Projetos que surgem do nada, vontade de criar algo novo. Hill chamava isso de imaginação ativa. É quando a mente começa a captar frequências de expansão. Sinal número 4. Você perde o medo de pensar grande, mesmo que ainda não saiba como fazer, mesmo que não tenha recursos. O pensamento já não é pequeno. Preste atenção nisso. Quem está destinado à prosperidade começa a sonhar em proporções maiores antes que a realidade confirme. Sinal número 5. Você começa a cortar excessos, desperdícios, companhias improdutivas, gastos emocionais. A prosperidade exige leveza. Sinal número 6. Você sente que algo está sendo preparado no invisível. Não há provas concretas, mas há uma confiança estranha crescendo dentro de você. Isso não é ilusão, é alinhamento. Agora eu quero que você reflita comigo. Qual desses sinais já apareceu na sua vida? Comenta mentalmente agora. Eu reconheço sinais, porque reconhecimento acelera a manifestação. Sinal número 7. Sua tolerância para a mediocridade diminui. Você não aceita mais qualquer resultado. Não aceita qualquer renda. Não aceita qualquer relacionamento. Sinal número 8. Você começa a investir em si mesmo. Tempo, conhecimento, autodesenvolvimento. A prosperidade escolhe quem se prepara. Sinal número 9. Você começa a perceber padrões que antes ignorava. Como seus pensamentos influenciam seus resultados. Como sua postura muda as respostas das pessoas. Isso é despertar mental. Sinal número 10. Você passa a sentir responsabilidade pelo seu futuro, sem culpar governo, sem culpar família, sem culpar passado. Responsabilidade é a senha da abundância. Existe algo muito importante aqui. Quando esses sinais aparecem, a maioria das pessoas interpreta como pressão, mas na verdade é promoção. A mente está sendo promovida, e quando a mente sobe de nível, a realidade acompanha. Se esses primeiros 10 sinais já fazem sentido para você, talvez você esteja muito mais perto da virada do que imagina. E se você deseja aprofundar esse processo, existe um espaço onde falamos sobre mentalidade, fé prática e construção estratégica de riqueza de forma ainda mais profunda. Um espaço reservado para quem decidiu subir de nível conscientemente. Mas antes disso, ainda existem mais sinais importantes, porque a prosperidade deixa rastros. Agora vamos aprofundar. Os primeiros sinais mexem com sua percepção, mas os próximos mexem com seu ambiente. Sinal número 11.
Você começa a se afastar naturalmente de pessoas que vivem reclamando. Não é arrogância, é incompatibilidade vibracional. Conversas focadas em escassez começam a incomodar você profundamente. Quando a prosperidade escolhe alguém, ela começa limpando o campo mental. Sinal número 2, portas começam a fechar. E isso, curiosamente, traz alívio. Projetos que não davam certo acabam. Parcerias se dissolvem. Caminhos antigos se encerram. E ao invés de desespero absoluto, você sente uma estranha sensação de libertação. Isso é crucial. Nem todo fechamento é perda. Às vezes é reposicionamento. Sinal número 3. Você começa a perceber coincidências frequentes. Informações certas chegando no momento exato. Vídeos, livros, conversas que parecem respostas diretas às suas dúvidas. Napoleon Hill chamava isso de sincronicidade mental. Quando a mente se alinha com um objetivo, ela começa a atrair dados compatíveis. Sinal número 4, você passa a enxergar dinheiro como ferramenta e não como salvador. Isso muda tudo. Quando alguém acredita que o dinheiro é a solução final, ele mantém mentalidade de carência. Mas quando entende que dinheiro é consequência de valor entregue, a prosperidade começa a fluir. Sinal número 5, você começa a ter ideias que envolvem servir mais pessoas. Não apenas ganhar, mas impactar. Prosperidade sustentável nunca nasce do ego isolado. Ela nasce do serviço ampliado. Sinal número 16. Sua disciplina aumenta. Você começa a acordar mais focado, planejar melhor, executar mesmo sem motivação. Isso não é acaso. É maturidade mental sendo ativada. Sinal número 17. Você passa a observar seus próprios pensamentos com mais consciência. Antes, você era dominado por eles. Agora você começa a gerenciá-los. Esse é um dos maiores sinais de escolha, porque riqueza começa com governo interno. Sinal número 18. Você começa a ter clareza sobre o que não quer mais, mesmo que ainda não saiba exatamente o que quer. A rejeição do velho é o primeiro passo da construção do novo. Sinal número 19. Você sente que precisa agir diferente, mesmo que ainda não saiba exatamente como. Existe uma inquietação produtiva, uma voz interna dizendo: faça algo. E aqui está um ponto decisivo. Muitas pessoas recebem esses sinais e ignoram. Elas voltam para o conforto antigo e o processo desacelera. Mas quem responde aos sinais acelera o ciclo. Sinal número 20. Você começa a perder medo de julgamento. Opiniões externas já não paralisam você como antes. Sua visão interna fica mais alta que o barulho externo. Esse é um marco, porque prosperidade exige ousadia. Sinal número 21. Você começa a acreditar, mesmo sem provas físicas. Não é fantasia, é convicção silenciosa. E convicção silenciosa é a semente da materialização. Agora, pare por um momento. Quantos desses 21 sinais você já identificou na sua própria vida? Se você reconheceu mais da metade, isso não é coincidência, é preparação. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser entendido. Esses sinais não garantem riqueza automática. Eles indicam que você foi chamado para uma nova fase. Chamado exige resposta. E na próxima parte, nós vamos falar sobre o que acontece quando você decide responder a esse chamado. Porque prosperidade não escolhe apenas, ela testa. Agora, chegamos ao ponto decisivo. Os sinais indicam escolha, mas a escolha precisa ser confirmada por atitude. Napoleon Hill ensinava que desejo sem ação é apenas fantasia sofisticada. Quando a prosperidade escolhe alguém, ela começa a observar como essa pessoa reage aos sinais. Primeiro teste: consistência. Você começou a pensar diferente, começou a enxergar oportunidades. Mas você mantém essa nova mentalidade quando as dificuldades aparecem. Porque prosperidade
não é ausência de desafio, é crescimento através do desafio. Segundo teste: foco. A mente que foi ativada começa a gerar muitas ideias, mas você consegue escolher uma e aprofundar, ou pula de oportunidade em oportunidade. Riqueza exige concentração prolongada. Terceiro teste: coragem. Você percebeu que não aceita mais a versão antiga, mas tem coragem de sair do padrão conhecido? Muitas pessoas recebem o chamado da expansão, mas permanecem onde estão por medo do desconforto inicial. E aqui está uma verdade que poucos entendem: a prosperidade escolhe quem suporta o processo. Quarto teste: responsabilidade ampliada. Quando você começa a crescer, mais decisões aparecem, mais consequências. Você aceita essa responsabilidade? Ou prefere continuar pequeno para evitar pressão? Quinto teste: fé prática. Não é fé emocional, é fé estratégica. É continuar executando mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Napoleon Hill falava sobre fé aplicada a menos. Agir como se o resultado já estivesse a caminho. Agora observe algo importante. Depois que você identifica os sinais e passa pelos primeiros testes, algo muda internamente. Sua postura muda. Você começa a falar diferente, pensar diferente, se comportar diferente, e o ambiente começa a reagir. Novas conversas surgem, novas conexões aparecem, novas oportunidades se aproximam. Mas aqui existe um perigo silencioso: autossabotagem. Quando a prosperidade começa a se aproximar de verdade, o medo pode tentar retornar. Pensamentos como: e se eu falhar? E se eu não for capaz? E se eu perder tudo? Esses pensamentos são reflexos antigos, tentando sobreviver. E nesse momento você precisa decidir. Você vai ouvir o medo ou o chamado? Existe uma diferença entre ser escolhido e se posicionar como escolhido. Ser escolhido é perceber os sinais. Se posicionar é agir de acordo com eles. Agora eu quero que você faça uma reflexão profunda. Se a prosperidade realmente já escolheu você, qual atitude você precisa tomar imediatamente? Talvez seja iniciar um projeto. Talvez seja abandonar um padrão. Talvez seja estudar algo novo. Talvez seja organizar suas finanças. Talvez seja mudar seu ambiente. Prosperidade não responde à intenção isolada. Ela responde à movimentação estratégica. E quanto mais você age, mais os sinais se intensificam. Na próxima parte, vamos falar sobre a transformação inevitável que acontece quando você confirma essa escolha com atitudes concretas. Porque existe um momento específico em que a realidade começa a se reorganizar. E quando isso acontece, não há mais volta. Existe um ponto na jornada em que tudo começa a se alinhar, não de forma explosiva, não com fogos de artifício, mas com precisão silenciosa. É quando você confirma com atitudes aquilo que já havia sido sinalizado internamente. E aqui acontece algo poderoso. A realidade começa a responder. Primeiro, pequenas confirmações surgem. Uma ideia que gera resultado. Uma conversa que abre caminho. Uma oportunidade inesperada. Um ganho que parecia improvável. Esses são os primeiros frutos visíveis. Mas o mais importante não é o dinheiro inicial. É a consolidação da identidade. Você começa a se ver como alguém capaz. Alguém preparado. Alguém que não depende mais de sorte. Napoleon Hill dizia que a riqueza é atraída pela identidade dominante. E quando sua identidade muda, o padrão financeiro inevitavelmente acompanha. Nesse estágio, 3 transformações acontecem. Primeira transformação: estabilidade emocional. Você já não entra em pânico diante de desafios. Você pensa em soluções antes de reagir emocionalmente. Segunda transformação: visão estratégica. Você começa a enxergar médio e longo prazo. Não age mais apenas por impulso. Terceira transformação: mentalidade de construção. Você pensa em ativos, em expansão, em legado. Agora preste atenção nisso. Quando a prosperidade escolhe alguém de verdade, ela muda prioridades.
Você passa a valorizar disciplina mais do que motivação, consistência mais do que entusiasmo momentâneo, estratégia mais do que impulso. E existe um sinal final que confirma tudo. Você começa a sentir paz no processo, mesmo sem ter alcançado o topo. Mesmo ainda construindo, essa paz é sinal de alinhamento. Porque prosperidade não é apenas dinheiro acumulado, é capacidade crescente, é expansão contínua. Agora, olhe para trás. Você começou reconhecendo sinais internos, depois identificou mudanças no ambiente, passou pelos testes de atitude e agora entende a transformação inevitável. Se você chegou até aqui, talvez a pergunta não seja mais: será que a prosperidade me escolheu? Talvez a pergunta correta seja: estou disposto a sustentar essa escolha? Porque prosperidade é relacionamento. Ela permanece com quem a honra. Se esses sinais fizeram sentido para você, isso não é coincidência. Significa que você está em fase de expansão consciente. E quando alguém entra nessa fase, a única decisão que realmente importa é continuar avançando. Continue estudando, continue aplicando, continue se posicionando como alguém que já entendeu o jogo mental da riqueza. Porque quando a mente sobe de nível, a realidade não tem alternativa, senão acompanhar. Se você quer aprofundar ainda mais essa construção de mentalidade estratégica, fé prática e crescimento estruturado, existe um espaço reservado para quem decidiu evoluir intencionalmente. Mas independentemente disso, lembre-se, os sinais não aparecem para todos. Eles aparecem para quem está pronto. E se você reconheceu esses 21 sinais, talvez a prosperidade não esteja vindo. Talvez ela já esteja começando. Agora, a decisão é sua. Agora, chegamos ao ponto decisivo. Os sinais indicam escolha, mas a escolha precisa ser confirmada por atitude. Napoleon Hill ensinava que desejo sem ação é apenas fantasia sofisticada. Quando a prosperidade escolhe alguém, ela começa a observar como essa pessoa reage aos sinais. Primeiro teste: consistência. Você começou a pensar diferente, começou a enxergar oportunidades. Mas você mantém essa nova mentalidade quando as dificuldades aparecem. Porque prosperidade não é ausência de desafio, é crescimento através do desafio. Segundo teste: foco. A mente que foi ativada começa a gerar muitas ideias, mas você consegue escolher uma e aprofundar, ou pula de oportunidade em oportunidade. Riqueza exige concentração prolongada. Terceiro teste: coragem. Você percebeu que não aceita mais a versão antiga, mas tem coragem de sair do padrão conhecido? Muitas pessoas recebem o chamado da expansão, mas permanecem onde estão por medo do desconforto. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que tudo começa a fazer sentido. As dificuldades passadas deixam de parecer punição e passam a parecer treinamento. Os atrasos deixam de parecer rejeição e passam a parecer preparo. As frustrações deixam de parecer fracasso e passam a parecer lapidação. Talvez você tenha passado por fases em que tudo parecia parado, momentos em que parecia que nada andava, períodos em que você se perguntou se estava ficando para trás. Mas aqui está a revelação mais profunda. A prosperidade raramente chega correndo, ela se aproxima observando. Ela testa a sua paciência, ela testa a sua disciplina, ela testa a sua maturidade emocional, ela testa a sua consistência quando ninguém está vendo. E só depois de confirmar que você não é movido apenas por entusiasmo momentâneo, ela começa a se manifestar de forma concreta. Napoleon Hill ensinava que a riqueza é uma consequência da transformação interior sustentada. Você não recebe prosperidade, você se torna compatível com ela. E quando você se torna compatível, ela não precisa ser forçada. Ela flui. Pense nos últimos meses da sua vida. Você começou a pensar diferente, começou a se incomodar com o comum, começou a buscar crescimento,
começou a cortar excessos. Começou a assumir responsabilidade. Esses não são movimentos aleatórios. São sinais de preparação. Existe uma frase poderosa que resume tudo isso. Prosperidade não é sorte, é identidade consolidada. Quando você muda quem você é internamente, o mundo externo começa a reorganizar oportunidades ao seu redor. Agora, eu quero que você visualize algo. Imagine que daqui a um ano você olha para trás e percebe que este foi o ponto de virada. Que esta foi a fase em que você decidiu agir diferente. Que esta foi a fase em que você deixou de esperar circunstâncias perfeitas. Que esta foi a fase em que você assumiu seu papel de construtor da própria realidade. Porque é exatamente isso que separa os que desejam dos que realizam. Decisão sustentada. A prosperidade já deu sinais. Agora, ela quer confirmação. Ela quer saber se você vai continuar quando ficar difícil. Se você vai manter disciplina quando ninguém estiver validando. Se você vai investir em conhecimento quando o retorno ainda não for imediato. E se a resposta for sim, então existe algo que você precisa entender profundamente. Não é questão de se você vai prosperar. É questão de quando. Mas quando depende da intensidade da sua resposta aos sinais. Quanto mais você responde com ação estratégica, mais rápido a realidade se reorganiza. Então hoje, neste momento, você tem duas opções. Voltar ao padrão antigo, ou assumir a identidade de alguém que foi escolhido para crescer. Se você sente que algo mudou dentro de você, não ignore. Se você percebe que sua mentalidade já não é mais a mesma, não recue. Se você reconhece os sinais, avance. E se essa mensagem despertou algo forte em você, faça algo agora que reforce essa decisão. Curta este conteúdo. Compartilhe com alguém que precisa despertar. Inscreva-se se ainda não faz parte dessa jornada. Ative o sininho para continuar fortalecendo sua mente com conteúdo estratégico. E se você quer ir além, existe um espaço reservado para quem decidiu elevar a mentalidade a outro nível. Um ambiente onde aprofundamos fé prática, estratégia mental e construção real de riqueza. Mas acima de qualquer convite externo, o convite principal é interno. Escolha sustentar sua evolução. Porque prosperidade não abandona quem honra o processo e talvez, só talvez, você não esteja esperando a prosperidade. Talvez ela já esteja esperando você agir como alguém que foi escolhido.